Olá a todos, bem-vindos ao Countdown. Countdown porquê? Porque o Lisboa Games Week regressa à FIL de 17 a 20 de novembro. É verdade, já está quase mesmo. Na FIL em Lisboa, nós estamos mesmo super ansiosos por o Lisboa Games Week e vamos estar aqui convosco quase que diariamente com novos convidados para falar sobre o Lisboa Games Week e não só. E hoje não é exceção, hoje temos aqui dois, não só um, mas dois convidados especiais que vão estar aqui connosco. Quem são eles? É a Kaeri. Olá, Raquel, tudo bem? Olá, E olá. também o Nel, o Daniel. Estás bom, Daniel? Ótimo, agora ainda melhor, estou em boa companhia. Agora ainda melhor, estamos aqui completamente em equipa, que é o que é preciso. Bem-vindos aqui ao Countdown do Lisboa Games Week. Eu quero começar por vos perguntar aquela pergunta que é óbvia, que é porquê? Porquê os videojogos? E eu começo por ti, Raquel. Porquê é que os videojogos são tão importantes na tua vida? Olha, não é? Porque fazem companhia. Ah, porque já desde muito nova, não é? Os videojogos vão acompanhando a nossa geração, vão-nos fazendo crescer um bocadinho também. Acaba por ser também um mundo em que nós encontramos amigos por toda a parte, porque é um networking enorme. E é algo mágico, não é? Porque se olharmos para o início, quando eu comecei a jogar e agora, tudo isto é um processo e é bonito de ver este desenvolvimento todo. E é espetacular estar associada também a um evento desta dinâmica e desta dimensão, e vai ser incrível fazer esta ponte, não é, entre os jogos antigos mais os jogos atuais, que me enche um bocado de orgulho também. E hoje olhamos para trás e vemos o quão funcional e o quão inovador pode ser o gaming, não é? E uma coisa que nos... Pronto, é o nosso mundozinho pequenino, é o nosso momento, e é basicamente isso. É verdade, tu disseste uma coisa muito especial que é mágico. A nossa Mágico. ligação com os videojogos é de facto mágica e que é difícil de ser ultrapassada por outra coisa, porque nós temos uma ligação tão forte com os personagens, com tudo o que acontece nos videojogos. Contigo, Daniel, conta-me um bocadinho sobre a tua relação com os videojogos. Eu acho que no fundo temos todos sempre uma experiência parecida. No meu caso, foi algo que sempre ajudou a colmatar, sei lá, alguns momentos em que eu precisava de companhia, de uma estaria, um refúgio, um sítio seguro, e de uma maneira, claro, está, não era calculada na altura, não fazia a mínima ideia de quanto isto ia significar para mim. Algo que, dentro de uma certa geração, talvez há 2 décadas atrás, ainda por cima era bastante tabu. Era o tipo de coisa que, se já fosse adolescente e entrar na idade adulta, as pessoas em nosso redor diziam sempre que tens que deixar disso, isso não é importante, isso é superficial. Mas é uma forma de cultura, é uma forma de entretenimento, e todas as outras formas de entretenimento são levadas a sério, porque a cultura acaba por ser aquilo que nos preenche no dia-a-dia, que nos enriquece e que nos faz depois conectar uns com os outros, mais um elo em comum que podemos estabelecer uns com os outros. E eu, à medida que fui envelhecendo e fui descartando, isto é tabu porque isto é importante para mim, e se calhar está na altura de eu levar a sério, e se calhar, e senti uma necessidade enorme de me exprimir em relação a esse afinco que eu tenho com esta forma de entretenimento. E facilmente, a partir do momento em que comecei a criar conteúdo, comecei a reparar que realmente havia outras pessoas espalhadas por aí, alguns do outro lado é, creio, eventualmente em carne e osso, que me faziam sentir que o que eu estava a fazer era correto e que devia reforçar isso. E o Lisboa Games Week é mais uma das provas de que essa convergência não só é real, é importante, que já não é tabu e que finalmente é uma forma de entretenimento, cultura, arte até, em muitos casos, que finalmente é levada a sério. Absolutamente. Tabu é mesmo a palavra que não cabe no Lisboa Games Week, até porque há tanta gente que está em casa e que, de facto, como tu disseste, agarram nos videojogos como se fosse um salva-vidas, e isso é tão importante, Exato. tão importante mesmo nos dias de hoje, porque de facto é uma forma de arte tão poderosa que nós temos nas nossas mãos que não podemos deixar que ela passe despercebida. Raquel,
Tu, enquanto criadora de conteúdos, conta um bocadinho sobre como é que tem sido a tua experiência. Sei que tu começaste há pouquíssimo tempo, mas de facto começaste a ter imenso sucesso. Conta um bocadinho da tua experiência enquanto criadora de conteúdos. Então, este projeto começou há um ano, basicamente em fevereiro de 2021. O primeiro grande convite que eu tive até foi na Lisboa Games Week do ano passado, em que fui representar a comunidade Pokémon e a comunidade Nintendo também. Comecei Comigo. comigo, sim, contigo, exatamente, foi exatamente isso. E acho que foi o ponto, acho que a Lisboa Games Week foi o pontapé de saída para muitas das coisas que começaram a acontecer. Muita gente olha para a Lisboa Games Week como um evento, se calhar, não tão importante, mas para mim e para a minha carreira como criadora de conteúdo e como freelancer foi extremamente importante. Depois, a partir começaram a chover convites para ir apresentar jogos e tal, sendo que o primeiro objetivo sempre, a criação de conteúdo, foi sempre virado para a Nintendo, mas nunca deixando o gaming de lado, seja gaming de outras plataformas, mas o meu foco era muito a Nintendo. Era algo que não havia em Portugal, era algo que era necessário em Portugal, era algo que havia muita dificuldade também por parte dos mídias perceberem quem seria a pessoa e quem era a pessoa indicada para falar de certos títulos que tinham a ver com a Nintendo, sendo que não era uma plataforma muito explorada cá. Passou a ser muito explorada, aliás, hoje em dia não se pode dizer que Nintendo não há em Portugal, porque há Nintendo em Portugal e nunca se falou tanto de Nintendo já há um ano para cá, pelo meu trabalho e pelo trabalho de outros criadores de conteúdo fantásticos, como a Ana Guerra e o Remedy, que são dois exemplos, e ao fim do ano, não é? Em janeiro de 2022, recebo o tão esperado pedido, convite da Nintendo Portugal para ser parceira oficial. A partir daí foi só networking, digamos assim, continuar o trabalho, explorar mais jogos que não são tão visíveis na Nintendo, jogos indies, jogos retro, mas que têm o seu palco e que têm também o seu valor, e é giro ver a comunidade dizer, por exemplo, eu não conhecia este jogo, uau, eu não sabia que na Nintendo havia isto, eu não sabia, isto é muito bom a ver esta ideia e nós transparecermos isso à pessoa e nós fazermos ver a pessoa que existe mais, não é? Recentemente, agora vou estar presente no Iberanime também, mas como co-host de esportes League of Legends pelos Bem. esportes pela primeira experiência. Vai ser de certeza super divertido para ti, tu és Quero uma eu. comunicadora incrível mesmo. Daniel, e contigo? Tu estás muito ligado aos jogos retro, tu gostas imenso de estar ligado às raízes dos videojogos. Conta um bocadinho também sobre a tua experiência enquanto criador de conteúdos. Bem, é interessante porque eu pessoalmente não considero uma pessoa particularmente ligada ao retro, mas é fácil ser incluído nesse saco, nesse patamar, porque eu simplesmente gosto muito e sou muito eclético no que toca às minhas preferências com os jogos. E como tudo o que não é recente ou não cabe numa margem de 5 ou 6 anos já começa aqui no saco de retro, é normal que eu, como adoro regra geral tudo o que está para trás e consigo sempre ver qualidades ou apreciar os videojogos, independentemente de serem mais antigos ou mais recentes, acaba por ser colocado no patamar do retro. Mas de facto eu gosto de todos os videojogos no geral, pelo menos se calhar aqueles, exceto talvez aqueles mais anualizados, compreendes? Só pela questão de serem derivativos e não de serem maus jogos necessariamente, e estou sempre numa busca constante, uma jornada para tentar enriquecer não só o meu conhecimento, como a minha biblioteca pessoal. Acho que à medida que estamos a fugir para o digital, eu tento focar-me muito e demonstrar o valor de ter uma biblioteca física, de podermos ter os jogos nas nossas mãos, independentemente do que possa vir a acontecer no futuro no que toca a servidores ou serviços que são descontinuados. E apesar de ser às vezes algo complicado, porque ser feito um espectro tão gigantesco de jogos e de géneros e de plataformas e de consolas, estar inteirado de tudo, também é muito enriquecedor, porque existe sempre algo que eu tenho aí para descobrir e parte da piada para mim não é só descobrir, é depois também partilhar e absorver também das pessoas com quem eventualmente colaboro e me cruzo. E sinto que isso me privilegia bastante porque
independentemente das afiliações, independentemente do panorama, independentemente da plataforma, eu gosto de estar associado e de aprender e de absorver mais dentro deste universo gigantesco. Marketing, merchandising, design, até a própria estética dos videojogos e a arte por trás deles, mesmo a parte da questão do gameplay, há tanto para explorar neste universo. Até porque nós falamos de retro, por vezes até falamos de jogos muito recentes, só que tem aquele espírito, é mais o espírito do que propriamente o facto de serem muito antigos. Exatamente. Até Ou porque, por seja, exemplo, recentemente existe uma tentativa em trazer algum DNA, alguns dos ingredientes de uns jogos de há uns tempos atrás, não necessariamente para capturar a antiguidade deles, mas capturar, como tu disseste, um A espírito, essência. não é? a Algo que, se essência for bem mais. preciso, nos leva para uma era em que nós sentimos uma certa simplicidade, uma felicidade mais plena na nossa vida, que quando vemos, sei lá, um estilo pixelizado, uma Isso música... aconteceu com o Street Fighter 6 quando saiu o trailer, toda a gente, lembras-te quando Sim, jogávamos é o um Street Fighter franchise que e atravessou imensas lembras-te gerações. daquele, lembras-te não sei o quê, ou seja, este trailer que vem dar uma perspectiva nova ao jogo e uma geração também nova ao jogo, com N mudanças, mas as pessoas veem aquilo, o que é que se vão lembrar? É do passado, não é? Por isso é sempre algo que fica, é sempre, mesmo que a franquia mude um bocadinho e que tem que mudar, tem que seguir o desenvolvimento que está a ter o gaming também. As pessoas ficam sempre com o registro daquilo. E mais, no evento em que nós fizemos, eu e o Daniela, com o Retro Tournaments, houve muitos pais a irem com os filhos jogar, por acaso, e explicarem, pois é, na minha altura, eu jogava este na minha altura, não sei o quê, e o filho mesmo dizia, como é que tu jogavas isto? Não dá para ver nada, é tudo assim, tudo desfocado, não sei o quê. E é gira ver esta interação dos pais com os filhos e também aprendizagem para eles, porque muitos acabaram por sair dali a dizer, epá, estás a ver aquele jogo que tens lá em casa? Pronto, o primeiro foi este é que foi o primeiro, e não sei o quê. E houve muito esta dinâmica, isto foi muito bonito assistir. Então lá está, acho que o retro game acaba por ser uma ponte de ligação de nostalgia. Não uma coisa que vá para ser um sucesso hoje em dia, mas é algo que nunca pode falhar, nem nunca pode faltar, porque é a essência e o princípio de tudo, digamos assim. E transporta-nos para um outro momento da nossa vida, ou mesmo para os mais jovens, para uma outra Claro. dimensão de videojogos, o que é absolutamente fantástico. Vamos falar então do Lisboa Games Week. Qual é a vossa ligação com o Lisboa Games Week? Têm algumas memórias? Contem-me um pouco sobre a vossa viagem por este evento que já acontece em Portugal há tanto tempo e que de facto é o grande evento, é o maior evento de videojogos em Portugal. Daniel, começamos por ti. Assim, vai fazer 8 anos, não é? Portanto, é um dos sinais mais antigos de legitimação do panorama no nosso país. Portanto, é incontornável. Este evento é incontornável. Está na capital também, onde se realizam muitas destas coisas e por bons motivos, porque é um local de convergência em termos de acessos, etc. E é o regresso também ao formato mais convencional e físico e presencial, que acho que todos estamos a precisar e que suponho que seja algo que vai gerar outra vez a faísca ou inflamar mais um bocadinho essa necessidade de continuarmos a ter mais destes eventos e de estarmos presencialmente uns com os outros, de falarmos, apesar de estarmos nas redes sociais, em, por exemplo, e referindo-nos à pandemia, muitos de nós, se calhar, reforçámos ligações uns com os outros remotamente. Estes eventos vão acabar por servir para comatarmos essas relações que se calhar criámos à distância ou estarmos com as pessoas que já não estamos há imenso tempo, vemos finalmente as bancas físicas com material, com os ecrãs, com os videojogos e temos os nossos olhos constantemente iluminados com aquele brilhozinho por estarmos cercados deste universo que geralmente só temos num certo segmento das nossas vidas, do nosso dia-a-dia, à parte do nosso trabalho, à parte, às vezes, da nossa vida social, que geralmente só temos em casa com pessoas mais próximas. Neste espaço e durante estes dias, podemos ser 100% nós próprios e com o nosso entusiasmo sem medida. E é apenas a segunda vez em que eu vou estar presente neste evento e poder estar lá com esta iniciativa conjunta com a Raquel, então é um privilégio ainda maior e algo que me deixa extremamente satisfeito, entusiasmado e ansioso.
Já vamos falar sobre isso, sim. E, Raquel, a mesma pergunta, mas um bocadinho aqui com um twist, o que é que achas, porque é que achas que o Lisboa Games Week é tão importante para o panorama dos videojogos em Portugal? Eu acho que é bom porque porque a Lisboa Games Week não é apenas um fim de semana de família, não é? Acaba por ser também aprendizagem. Aprendi muito isso no ano passado, quando fui convidada para ir à Lisboa Games Week. Nós estamos a falar de uma linha de aprendizagem, acaba por ser um evento em que também envolve faculdades, envolve secundários, envolve escolas, envolve professores, e que acaba também por haver também um bocadinho a educação do que é os videojogos também em Portugal e não só, e como é que haveremos de lidar com os jovens nesta situação também. Temos assistido cada vez mais, se calhar, a um bocadinho opiniões um bocado ignorantes nesta parte, e a Lisboa Games Week fornecer esta experiência aos jovens, esta experiência aos professores, os professores lidarem com os jovens neste ambiente e perceberem que se calhar não é assim tão como dizem, tão como transparece, é muito bom. E a Lisboa Games Week acaba por ser isto, acaba por ser uma ponte de aprendizagem, uma ponte dinâmica, uma ponte também de entrada, de conhecimento, de knowledge, não é? Em vários sentidos, tanto a nível familiar, como a nível técnico também, como a nível de linha de tempo de jogos, ou seja, do mais antigo ao mais novo. Depois temos também a parte mais técnica, temos lá partes mais técnicas de pessoas que já são mais entendidas, que também desfrutam muito do evento, e depois temos a parte mais importante, que é a sociedade e a família, que acaba por haver aqui uma educação das crianças para os pais, até mesmo da idade mais tenra. E nós, para combater certas ignorâncias, digamos assim, por falta de informação, acho que mais vale uma imagem do que 1000 palavras, não é? E vermos, às vezes, a interação é muito mais importante do que lermos um livro sobre o gaming. Mas é preciso sentir o gaming, é preciso sentir a emoção, é preciso sentir o evento. E que não é assim tão mau e um bicho de 7 cabeças quanto se parece. Nem mais, nem mais. Não é mesmo um bicho de 7 cabeças. É como tu disseste ao início, é magia, é magia. Agora, a pergunta que todos nós queremos saber: o que é que vocês vão estar a fazer no Lisboa Games Week este ano? Eu nem sequer vos vou Pois. colocar nenhum de vocês os dois em ecrã gigante. Vocês é que me têm que dizer o que é que vai acontecer. Então, eu um dia acordei e disse: Daniel, preciso falar contigo. E ele: tá bem, nós fomos. Eu tive um sonho. Ele: tiveste um sonho? Eu tive um sonho. Então, eu tive um sonho que nós estávamos num evento, os dois, a dar host a um retro tournament. E ele: um E quando retro ela falou em tournament, Retro sim. Tournaments, eu pensei logo, Pronto, bem, isto existe muitas possibilidades aqui no meio. Os meus olhos exatamente. brilharam logo também. E eu assim, bem, então, isto é bom em duas formas. Os Retro Tournaments são torneios que vão haver na Lisboa Games Week, abertos a toda a gente. E também, fora dos torneios, as pessoas podem ir competir umas contra as outras. Nós vamos lá estar a gerir as entradas também e as saídas, ou seja, pais contra filhos contra filhos, irmão contra irmão, pronto, tudo o que vocês quiserem. E acaba por dar aqui uma ponte daquilo que é o início do gaming para o que é hoje em dia o gaming. Hoje em dia o gaming, para ser o que é, e os esportes também para serem o que são, tiveram que ter um começo. E este começo foi aqui, foi nas arcades. Nós vamos estar junto às arcades, apesar do nosso Retro Tournament ser feito com o Nintendo Switch, que é a consola premiada para os indies e para o retro, está sempre de mão dada então com as arcades também, tem uma Exato. ligação muito forte. Como tu deste conta também na altura que Sim, falamos sobre isso, que também tem sido o palco de muitos o palco. lançamentos e de muitos Sim. títulos recentes de vários franchises com co-op e de competição, nomeadamente, porque algo particular dos jogos de luta, que é onde se calhar vai ser o foco, é como tu dizias, o início dos esportes, que é algo que agora é tão grande que uma pessoa parece que piscou os olhos e de repente isto transformou-se assim de uma forma gigantesca. É Teve que que ter um início. começou desse tal Começou calor, com os daquela co-ops, emoção da pessoa, começou com a com o competição. ombro, exatamente, as pessoas ali ao lado, e de uma forma que eu acho que muitas pessoas não têm essa noção, porque se as crianças, como tu dizes, não tiverem irmãos ou já o contato com os primos que vêm a Sim, casa, como se sim. calhar muitos de nós tínhamos, apesar de haver jogos conversos ou co-op em casa, muitas pessoas já não têm noção da emoção que é essa experiência, Da emoção, não. especialmente com aquele spice extra que é ter uma audiência à volta a torcer e também a ter essa emoção Sim. e haver aquele feedback de energia que vai acontecer
no Lisboa E Games como, Week. e como o nome tem Retro Tournaments, nós como já estávamos também, agora parámos um bocadinho a crónica por motivos profissionais, mas nós como tínhamos o Switch do Indie e trabalhar também para o 8 bits, pensei no Daniel, que já tem um background bastante grande no retro, e fazer acompanhado é sempre muito mais engraçado, não é? E acaba por ser também mais tranquilo para mim, porque é muita gente, estamos a falar de milhares de Exato. pessoas que às vezes passam. E o sítio das arcades, uma pessoa não tem noção, mas o sítio das arcades é o sítio que num evento gaming tem mais gente. É absurda a quantidade de filas que as pessoas fazem para ir para as arcades, é mesmo absurdo, absurdo, absurdo. E nós termos as arcades connosco e nós darmos dinâmica ao campo das arcades. As arcades, eu quando ia a um evento eu via as arcades ali sozinhas e as pessoas iam lá e não sei o quê, e se nós dermos outra vida às arcades, e se nós dermos outro hype ali àquele pequeno espaço que tem tanta dinâmica e é tão pouco explorado. E então aqui veio os Retro Tournaments, vem daqui a ideia dos Retro Tournaments, e então conjugarmos também a minha parte de Nintendo com a parte retro do Daniel e com as arcades também. Isto funciona muito bem, já fizemos uma experiência, funcionou bastante bem. Aliás, o senhor das arcades, o Fernando, ficou bastante entusiasmado com isso. Aliás, ele próprio disse que foi muito gira a dinâmica, que as pessoas gostaram, chamaram mais pessoas. Ele próprio gostou bastante desta dinâmica e que não tinha ainda havido esta conjunção connosco, que ele gostou muito Estar alguém connosco constantemente lá também. presente, porque tu estavas a dizer que Sim. é interessante um espaço onde há máquinas que as pessoas podem chegar lá e aceder àquilo imediatamente, mas Falta a dinâmica. ou às vezes as pessoas, tipo hype. os pais ou etc, não têm um bocadinho noção Sim. quais é que são os controlos, como é que se coloca este contra este, qual é que são os personagens, quais é que são os jogos, se calhar. Sim. E o facto de termos ali alguma pessoa a dizer, olha, podem vir para aqui, este comando, olha aqui, carregas nestes botões, Sim. faz estes comandos. Nós chegámos a ter um facilitar casal. Facilitar um bocadinho a interação também das crianças, que vieram muitas pessoas com Sim. bebés, crianças de 3 anos e etc. Nós chegámos a ter um casal com um carrinho de bebê lá assim a jogar. Não, mas é muito giro a ver isto, ou seja, eles próprios chegam, eles próprios olham para nós e a gente só tem que dizer, quer vir? E a pessoa dá o clique e aí vai. Às vezes até estão um bocadinho retraídos às vezes estavam um bocadinho retraídos e nós, não, venham, porque não, e isso, etc. Sim, e é essa dinâmica que falta às arcades. Era isto que eu dizia, que eu ia aos eventos e via, falta alguma coisa aqui. Falta aqui. Há aqui tanta coisa, tanto valor, e às vezes um bocadinho só, um dedinho de nada, é que não custa nada. Somos duas pessoas, eu e o Daniel, que demos uma dinâmica completamente diferente às arcades. Ou seja, às vezes é por falta de vontade, nem é pelo trabalho, porque aquilo acaba a interação e aquela pessoas que têm disponibilidade para estar ali a fazer aquilo girar, não é? Exatamente. Eu acho que e ficou tão giro e acho que na Lisboa Games Week vai funcionar super bem. Aliás, eu vou ter os 2 primeiros dias com as escolas, não é? E acho que vai funcionar belíssimamente bem. Estou prontinha para chamar também os professores, que acho que os professores aqui é que é o ponto fulcral. Não é muito os estudantes, eles também, coitados, porque eles também gostam de jogar. Mas o ponto aqui é os professores, é chamá-los, é educá-los, é fazê-los sentir aquilo, fazer sentir aquela dinâmicazinha, engraçar com eles, porque aquilo não é uma atividade só para os jovens, mas também para a gente mais velha, não é? E desmistificar um bocadinho, se calhar, o tal tabu, a tal ideia que está mais enraizada, se calhar, em pessoas das gerações, se calhar, anteriores, que apesar de tudo foram pessoas que passaram por este desenvolvimento, mas depois se perdem um bocadinho no que é, e se calhar estão habituadas a encarar os videojogos através das polémicas constantes que havia nos mídias. E continuam a existir, infelizmente. E continuam a existir de uma maneira ou de outra, mas desmistificar um bocadinho essa ideia e mostrar, isto não só é simples, como é uma boa atividade para colocar as pessoas em conjunto, reunidas, é algo extremamente acessível, porque uma vantagem de jogos de luta, em muitos desses jogos retro, é que eram simples em termos de controlos, e uma pessoa inteirava-se do que havia para fazer em 3 minutos com o comando na mão, e que talvez até possamos abrir, se calhar, mais a mente a algumas pessoas, se calhar, de idade um bocadinho mais avançada, para não estar a utilizar termos, se calhar, apreciativos. É faixa etária maior. Exatamente, mais do que as crianças que hoje em dia têm acesso a todo tipo de jogos, em todo tipo de dispositivos, em telemóveis, em computador, free-to-play, e que se calhar para eles até têm noção, se calhar, do que aquilo é, simplesmente se calhar não tiveram essa possibilidade de interagir desta forma como vai ser possível fazer lá.
exato. Claro. A Raquel refere muitas vezes isto, mas eu penso que este tipo de iniciativas, ou seja, haver pessoas lá presentes com disponibilidade para tirar dúvidas, para demonstrar como é que se faz, sem uma característica muito comum às vezes em comunidades mais afincadas, que é o gatekeeping. E não sabes como é que é, não percebes nada disso, deixa-te lá disso. Não, estamos ali com abertura para qualquer dúvida, com simpatia, e fazemos com que, se calhar, para o ano tenhamos lá um número ainda maior de pessoas e, se calhar, fora das margens a que estamos habituados a ver neste tipo de ocasiões. Eu acho que este ano já vamos ter mesmo Pois. muita gente que depois da pandemia vai querer regressar ao Lisboa Games Week. Nós todos queremos regressar ao Lisboa Games Week. Eu que estive 2 anos a fazer o Lisboa Games Week sem ninguém. Sem ninguém, pois é. Este ano vou ter muita gente à minha volta, vai ser mesmo fantástico. Raquel, Daniel, muito obrigado por estarem aqui comigo este bocadinho a falar sobre o vosso projeto. Lá estaremos no Lisboa Games Week, lá iremos fazer conteúdos convosco também, vai ser muito giro. Malta, já sabem, o Lisboa Games Week regressa de 17 a 20 de novembro na FIL, em Lisboa, no Parque das Nações, e nós, os 3, estaremos lá. Até lá, malta. Tchau. Tchauzinho. O maior evento de videojogos em Portugal é na FIL. São 4 dias de pura diversão com novidades gaming, esportes, realidade virtual, retro games, cosplay e muito mais. Passa para o próximo nível e traz a tua família, amigos e escola. É já de 17 a 20 de novembro, a 7ª edição do Lisboa Games Week. Bilhetes à venda e mais informações em lisboagamesweek.pt.